Bíblia comigo aí, abra a Bíblia comigo, lá em Êxodo capítulo 33, Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns textos, e nós vamos encaixar todos eles aqui no decorrer da pregação. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Paiva, eu sou pastor de uma igreja em Brasília, chamada Igreja IR, Internacional da Reconciliação. Nos últimos 5 anos eu sou pastor sênior dessa igreja. Eu também lidero uma organização chamada Nova Geração, que tem como objetivo levantar, treinar e equipar líderes jovens adultos para a sociedade. Tenho trabalhado com pessoas em vários lugares, em vários pontos de referência dentro da sociedade. Meu trabalho tem sido devolver a igreja para o mundo e capacitar pessoas a influenciar o mundo aí fora. E desde então, nesses últimos talvez 20 anos eu tenho feito isso, e nos últimos 5 pastoreando essa igreja local, lá no plano piloto em Brasília. É um pouco do que eu faço. Mas olha o que diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 33. O Senhor disse a Moisés, versículo 1: ponha-se no caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Suba a terra que jurei dar a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: darei essa terra aos seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente, para expulsar os cananeus, os amoreus, os xiitas, os feruzeus, os heveus, os jebuseus e todos esses zeus aí. Versículo 3: subam a terra que produza leite e mel com fartura, a terra que eu prometi a vocês. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente destruiria ao longo do caminho. Agora pula comigo para o versículo 12, vai lá para o versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenastes, leva este povo, mas não dissestes que enviarias comigo. Declarastes: eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor, ó Deus. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. O Senhor respondeu a Moisés: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não me acompanhares pessoalmente, não me faça sair deste lugar. Se não me acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, Deus, pois é tua presença em nosso meio que nos extingue de todos os outros povos da terra. Diga amém. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, nós amamos a tua palavra, Senhor. O Senhor vela para cumpri-la. A tua palavra é pão para a nossa boca, é força para os nossos pés, para o nosso caminhar. A tua palavra, Senhor, é água que sacia a nossa sede. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. Que enquanto a palavra seja ministrada aqui nessa noite, que encontre a terra fértil do nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, esse texto é um texto muito interessante, porque Deus faz uma promessa para Moisés, e a promessa que Deus fez para Moisés é uma promessa grande. Sabe que Deus promete coisas grandes a nós. Deus não é um Deus que fica limitado ao nosso nível de entendimento, ou à nossa caixinha de crença. Deus vai além da nossa caixinha de crença. É impossível você encontrar Deus e não sair com uma promessa grande vinda dele, porque aquilo que nós falamos que é grande para Deus é pequeno. Deus é muito maior do que nós pensamos, imaginamos, ou talvez desejamos até que Ele seja. Deus é muito maior do que tudo que possamos pensar ou imaginar. Então todas as vezes que nós encontramos Deus, Deus faz promessas que vão além, muito além do que a nossa imaginação possa alcançar. Apesar de Ele usar a nossa imaginação, Ele vai além da nossa imaginação. E quando Deus encontra Moisés, Deus encontra Moisés e faz uma promessa a ele. E a promessa é que havia um povo, e esse povo precisava ser liberto, e o Senhor usaria ele para libertar esse povo. E quando nós entramos em Êxodo 33, nós vemos que essa promessa ela se aprofunda. Deus aprofunda a promessa e diz o seguinte para ele: Moisés, eu vou enviar um anjo à sua frente. Por onde você passar vai ter um anjo na sua frente. Por onde você andar, esse anjo ele vai abrindo o caminho. Sabe, todo aquele exército, aqueles seus inimigos, os inimigos que sempre guerrearam contra você, sabe, esses inimigos que sempre se opuseram à minha vontade, todos eles cairão. Eu quero te fazer uma promessa: nenhuma nação vai te resistir, Moisés.
Eu vou aumentar minha promessa a você, eu vou te dar essa terra que manda leite e mel. Essa terra eu comprometi a Abraão, Isaque e Jacó. Ela vai ser entregue a você. As promessas antigas, as promessas geracionais, as promessas que vêm caindo sobre a nação de Israel de tempos e tempos, vai cair sobre você. Você vai ser o cara que vai experimentar a realidade dessa promessa. Falo mais, Moisés, ninguém vai poder te resistir. Vamos lá, imagina você tendo um encontro com Deus, Deus prometendo todas essas coisas a você. O que você faria? O mínimo que você ficaria era feliz, sim ou não? Deus está te prometendo que amanhã, quando você acordar, quando você der o seu primeiro passo, no próximo dia, na segunda-feira, um anjo vai à tua frente, cara. Deus está te prometendo que todos os seus inimigos, seja a tristeza, a depressão, a ansiedade, o medo, a doença, o câncer, seja o que for, não vai te resistir. Deus está te prometendo que não haverá limites para a conquista à tua frente. Tudo isso é maravilhoso. Mas Moisés, ele faz uma oração mais ousada do que as promessas. Moisés diz o seguinte: Senhor, se o Senhor não for comigo, me deixa nesse deserto. Se o Senhor não caminhar comigo para essa próxima estação, eu não quero tudo isso que o Senhor me prometeu. Porque a verdade, tudo que eu necessito e quero é sua presença. Eu não quero ser conhecido como o cara que tem a terra, eu quero ser conhecido como o cara que tem a presença. Eu não quero ser conhecido como o cara que tem um anjo que vai à frente, eu quero ser conhecido como o cara que é o homem da tua presença. Esse povo aqui, ele precisa da tua presença. Como saberá as nações que o Senhor está conosco? Como saberá as nações que foi o Senhor que nos enviou, se o Senhor não estiver conosco? O que ele está dizendo? Não adianta nenhum tipo de benefício na vida sem a presença de Deus. E hoje eu quero pregar uma mensagem chamada o povo da presença. Nós somos o povo da presença de Deus. Nós não somos o povo apenas dos benefícios de Deus, nós somos o povo da presença de Deus. Nós somos o povo da presença de Deus. Por onde você andar nas próximas semanas, todos vão dizer: ali vai o homem de Deus. Sabe, hoje no mundo nós temos um escalonar de uma cultura sem Deus. O antropocentrismo tem sido a verdade dessa geração. O que seria o antropocentrismo? É um conjunto de ideias onde o homem representa a figura central da vida. Nos campos da cultura, da ciência, da sociedade, da antropologia, a principal referência de tudo é o homem. Mas quando nós voltamos à Bíblia, nós vemos que Deus sempre foi o centro, ou o desejo de Deus sempre foi que Ele fosse o centro de tudo. Jesus e a sua presença sempre estava ou deveria estar em primeiro lugar. A Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 17, que Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, Ele é o primogênito dentre os mortos, para que tudo e em tudo tenha supremacia. Jesus é aquele que está antes de todas as coisas, e a Bíblia diz que nele subsiste todas as coisas. Em quem? Em Cristo. A presença de Jesus, o teocentrismo, Deus no centro de tudo, deve ser o ponto de partida para tudo em nossa vida. Tudo em nossa vida, o ponto de partida deve ser Jesus. Eu vou me casar, mas Jesus é o centro? Eu vou prosperar, mas Jesus é o centro? Eu vou fechar aquele negócio, mas Jesus é o centro? Eu vou me mover, mas Jesus é o centro? Nós precisamos criar aquilo que eu chamo de cultura da presença de Deus. A cultura da presença de Deus em nossa casa. Uma cultura precisa ser algo intencional. Algo intencional. Presta atenção. Se nós não criamos uma cultura se cria espontaneamente. Então algumas perguntas nós devemos fazer: que tipo de cultura eu quero na minha casa? Que tipo de cultura eu quero na minha cidade? Que tipo de cultura eu quero em Alphaville? Que tipo de cultura eu quero em São Paulo? Que tipo de cultura eu quero em minha nação? Qual é a cultura que eu quero viver em minha nação? Como se forma uma cultura? Uma experiência gera uma crença gera um comportamento, e um comportamento repetitivo se faz uma cultura. Então uma experiência vai gerar uma crença. Essa crença vai provocar um comportamento. As tuas crenças estão fundamentando o seu comportamento, e o seu comportamento repetitivo vai se tornar uma cultura. Então uma cultura é composta por valores fundamentais que são a base do sistema de decisão e direção e foco de alguém.
O que seria isso de uma maneira mais simples? Você está se movendo na direção dos seus pensamentos mais fortes. Para onde você está se movendo? Através dos seus pensamentos mais fortes. Estão gerando o seu movimento. Esses valores criam trilhas. Que trilhas seriam essas? Seria um fluxo. Fluxo para que a tua vida se movimente. Eu me lembro quando eu era criança, cara. Quando eu era criança, tinha lá o Playmobil. Lembra do Playmobil? Ninguém lembra, né, cara? Ficando velho, cara. G.I. Joe. Lembra do G.I. Joe? Ninguém lembra, né, cara? Olha que eu não tô... Olha que nem tô tão velho assim, cara. Mas tá bom, já entreguei minha idade. Aí vamos lá. Aí o que eu fazia? Eu pegava um balde de água, botava a mão dentro do balde ou uma madeira e rodava assim, ó. Dentro do balde. Aí quando eu começava a rodar, começava a fazer aquele fluxo de água, tipo um redemoinho. Aí eu pegava o bonequinho e jogava. Aí a água fazia assim, ó. Aí eu pegava depois o outro e jogava. E ele engolia. O que seria isso? Isso é uma cultura. Quando você cria um fluxo, que aquele fluxo te leva. Grande parte do teu fluxo hoje está fundamentado, a tua vida está fundamentada em uma cultura. Seja ela a cultura da presença, ou seja uma cultura do eu, ou uma cultura do medo, uma cultura da performance. Mas todos nós estamos sendo engolidos por uma cultura. Quando nós entramos aquelas portas para dentro, o que tem aqui? A cultura do reino de Deus. Todos estão se movendo na mesma direção. Impressionante que você entrou aqui hoje, talvez pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, ou você já vem aqui há muito tempo, e você encontrou essa atmosfera de Deus aqui. Você estava com as mãos levantadas, muitas vezes sem saber por que suas mãos estão levantadas. Você estava chorando, muitas vezes sem saber por que está chorando. Porque existe uma cultura de avivamento sendo criada neste lugar. Porque nós somos o povo da presença de Deus. E nós estamos criando a cultura dos céus. É natural as pessoas entrarem por aquelas portas e de repente a presença de Jesus invadir a vida delas e o medo sumir, a doença desaparecer, o pânico, a ansiedade bater em retirada, as maldições sendo quebradas. Está ali sentado comigo o André. Ele trabalha comigo lá em Brasília, da parte administrativa. Ele orou muitos anos pela mãe dele. A mãe dele era uma alcoólatra. Ela tinha problemas visuais, ela tinha problema nos olhos, ela não enxergava. E ele orou por ela por anos. E um dia ela foi na nossa igreja. Ela entrou, quando ela chegou no estacionamento, o corpo dela começou a tremer. O que está acontecendo comigo? Ela entra para dentro do auditório, e quando entra para dentro do auditório, as pessoas estão adorando o Senhor, aquela cultura da presença do Senhor naquele lugar, a glória de Deus naquele lugar. No final da ministração eu faço o apelo, ela vem para frente. Quando ela vem para frente, ela enxerga um fogo entrando nela. Ela cai no chão e ela levanta, e quando ela abre os olhos, ela começa a ler a letra das músicas. Ninguém colocou a mão nela, ninguém orou por ela. A cultura da presença do Senhor naquele lugar veio sobre ela e ela foi liberta e curada. Escute, nós precisamos sermos intencionais na cultura que nós queremos em nossa casa. Nós queremos uma cultura da presença de Deus, nós temos que valorizar a presença de Deus. Nós temos que colocar Jesus no centro de todas as coisas. Porque você pode fazer as coisas para Deus e ainda assim não ter Deus no centro. Olha o que diz Ezequiel capítulo 44, versículo 10 a 17. Os homens da tribo de Levi que me abandonaram quando Israel se afastou de mim para adorar ídolos, sofrerão as consequências dos seus pecados. Ainda poderão ser guardas do templo, das portas, poderão abater animais trazidos para o holocausto, estar presente para servir ao povo. Contudo, incentivar o povo a adorar a ídolos e fizeram Israel cair em pecado profundo. Por isso jurei solenemente que eles sofrerão as consequências dos seus pecados, diz o Senhor soberano. Não se aproximarão de mim para me servir como sacerdotes. Não tocarão em nenhuma das minhas coisas sagradas, nem das ofertas sagradas, pois carregarão a vergonha de todos os seus pecados detestáveis que cometeram. Cuidarão do templo e serão encarregados de trabalhar na manutenção dos serviços gerais do templo. Contudo, os sacerdotes levitas da família de Zadok continuaram a servir fielmente no templo quando Israel me abandonou. Eles me servirão.
estarão na minha presença e oferecerão a gordura e o sangue do sacrifício, diz o Senhor soberano. Somente eles entrarão no meu santuário e se aproximarão de mim e da minha casa para me servir. Eles cumprirão todas as minhas ordenanças. Deixa eu te explicar o que está rolando aqui. Aqui Deus está virando para os sacerdotes e está dizendo: sacerdotes, vocês levaram a nação à idolatria, vocês perderam a cultura da minha presença, vocês largaram de ser o povo da minha presença. Eu vou deixar vocês servirem na minha casa, eu vou deixar vocês trazerem as ofertas, eu vou deixar vocês servirem nas portas, eu vou deixar vocês trazer os animais sagrados, eu vou permitir que vocês façam o trabalho da minha casa. Vocês vão poder servir ao povo, mas vocês não servirão a mim. Vocês poderão ministrar ao povo, mas vocês não ministrarão a mim. Só os da família de Zadok poderão servir e se aproximar de mim. Só eles poderão ministrar ao meu coração. Agora, deixa eu te explicar algo. No Antigo Testamento, os sacerdotes, os levitas, eram os homens responsáveis por estar diante da presença de Deus. Êxodo capítulo 19, Deus vira para Moisés e fala: Moisés fala para a nação de Israel que eles são um povo santo, nação eleita, que eles são sacerdócio real, eles são um povo de propriedade minha. Eu quero falar com eles. Eu vou descer sobre o monte, e quando eu descer sobre o monte, fala para o povo subir o monte e ter um encontro comigo, porque eles são sacerdotes. Lembra que só os sacerdotes tinham acesso a Deus? Deus tinha falado que toda a nação era uma nação de sacerdotes. Êxodo capítulo 20, Deus desce sobre o monte, o povo vira para Moisés e fala: nós não queremos subir nesse monte, Deus, suba você em nosso lugar. E aí o que acontece? Eles abrem mão do seu papel sacerdotal, que era ter direito à presença, e colocam um indivíduo como mediador entre eles e Deus. E o que rola aqui? Eles abrem mão daquilo que era mais sagrado, de ser o povo da presença. Então o sacerdote do Velho Testamento, o objetivo do sacerdote do Velho Testamento era ter acesso a Deus. Agora quando nós voltamos aqui para Ezequiel capítulo 44, nós vemos Deus falando: olha, os levitas e sacerdotes, vocês vão poder ministrar ao povo, mas não a mim. Versículo 10: porque vocês me abandonaram, quando Israel se afastou de mim para adorar a ídolos, sofrerão as consequências disso. Vocês não vão estar na minha presença. Vocês façam as coisas, mas sem a minha presença. Agora deixa eu te falar, presta atenção. Tem como você criar uma família boa sem a presença de Deus, irmão? Tem como você educar bem os seus filhos sem a presença de Deus? Tem como. Tem como você ganhar muito dinheiro sem a presença de Deus, cara. São Jeff Bezos seria o homem mais abençoado da terra, se dinheiro fosse sinal de bênção de Deus. Tem como você fazer o teu filho estudar nas melhores universidades do mundo sem a presença de Deus? Tem como você ministrar na casa de Deus sem a presença de Deus, cara? Tem como você fazer as coisas para Deus sem ministrar ao coração de Deus? Ezequiel 47 nos mostra isso. Escuta o que eu vou te dizer. Tudo que é feito fora da presença de Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Tudo que é feito fora da presença de Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Se nós criamos uma família fora da presença de Deus, ainda que a nossa família seja boa, a nossa família pode se tornar o nosso ídolo. Se nós fazemos dinheiro fora da presença de Deus, ainda que dinheiro seja importante, tenha o seu lugar, sem Deus pode se tornar um ídolo. Se nós ganhamos status e fama, e Deus quer levantar o nosso nome e colocar o nosso nome grande, amém? Ainda que a gente ganhe influência fora da presença de Deus, tem um grande potencial de se tornar um ídolo. Tudo que nós fazemos fora da presença de Deus tem um grande potencial de se tornar um ídolo. A principal característica do ser humano é que o ser humano busca alguém ou algo a ser adorado. O ser humano, ele é um ser espiritualmente religioso. O coração do homem não é uma bomba de sangue. O coração do homem é um centro das afeições humanas. Ele aponta para Deus ou para outros deuses. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 que nós trocamos a imagem do Deus invisível por figura humana. Nós somos criaturas, nosso design natural, nosso desígnio é adorar. Todo homem tem um desejo por adorar. Escute,
Se você for estudar história, e eu sou um estudioso de história, se você voltar nas primeiras civilizações da Terra, você sempre vai encontrar um objeto de adoração. Por mais que você esteja sentado aqui hoje, você pode se declarar um ateu, você está adorando algo. Talvez o teu diploma, talvez o teu intelecto, talvez a sua família. E tudo isso é importante, mas tudo que nós fazemos sem Deus tem uma grande possibilidade de se tornar um ídolo. E olha o que acontece: por sermos criaturas e temos um desejo por adorar, basicamente, a queda do homem é um desejo fora de Deus. Nós colocamos um objeto de adoração que não seja o Senhor Jesus, e todas as vezes que nós colocamos um objeto para ser adorado que não seja Jesus, isso é um ídolo. Nós não podemos viver sem um Deus, mesmo que ele seja fabricado por nós. Precisamos de um centro, de um foco supremo, de um ponto de orientação para as nossas vidas. Temos de fato duas alternativas na vida, apenas duas alternativas, igreja: ou servimos o Senhor, obedecemos a sua vontade, ou praticamos idolatria, desobediência. A nossa relação com Deus, verdadeiros ou falsos, vai afetar toda a vida nossa ao nosso redor, vai afetar tudo. A verdade é que o ser humano tem três relações básicas na vida: a relação com Deus, a relação com os outros, a relação com a realidade. Lá em Gênesis, os termos teológicos que usa para isso é que nós temos um pacto espiritual, um pacto relacional e um pacto cultural ou mandato cultural. Eu quero propor: muitas vezes nós temos a tendência de pensar que quando nós quebramos um pacto espiritual, isso não afeta em nada nas nossas relações. Não afeta nossas relações. Você está vendo essa aliança aqui? Essa aliança que eu fiz com a minha esposa, ok? Eu tenho essa aliança com minha esposa. Então há 20 anos atrás eu casei, eu jurei que eu ia amá-la por todos os dias da minha vida. Eu falei: Mara, eu vou te amar por todos os dias da minha vida, eu vou honrar essa aliança. E eu fui para minha lua de mel, né? Eu estou na minha lua de mel, mergulhando, e eu era mais magrinho, né? Então essa aliança saía mais fácil do meu dedo. E quando eu estava mergulhando, a aliança soltou do meu dedo e caiu na água. Pluf. Cara, eu vou dizer uma coisa para você: não é bom perder uma aliança na lua de mel. Faça uma mais justinha. E essa aliança caiu na água. E quando ela se perdeu na água, a Mara estava rindo, ela fechou a cara. Como é que você perde a aliança na lua de mel? Calma, eu vou achar. E eu mergulhei atrás da aliança. E eu mergulhava, tentava achar a aliança. E quando eu saía da água, ela olhava: achou? Eu mergulhava de novo. E cada mergulho era uma oração: Senhor, me ajuda a achar esse negócio, porque senão a minha noite vai ser ruim. Me ajuda a achar esse negócio. E aí tinha um cara chamado Rodrigo, que Deus abençoe Rodrigo, eu nunca mais vi ele, só sei que o nome dele era Rodrigo, ficou na minha mente. Ele viu meu desespero e ele pulou atrás da minha aliança, e ele achou minha aliança. E ele sai da água assim com a minha aliança. E quando ele sai da água com a minha aliança, a Mara vira para mim e fala assim: me dá a aliança aqui, você vai perder ela de novo, deixa eu botar ela no meu cordão. Não, calma, não, me dá a aliança. Eu botei ela no meu dedo de novo. Eu tinha uma aliança desse lado, que é uma aliança que eu fiz com Jesus. Eu tirei essa aliança que eu fiz com Jesus e coloquei nesse dedo. E todas as vezes que eu puxava a minha aliança, a aliança que eu fiz com Jesus segurava a minha aliança. E o Senhor me falou: uma aliança comigo sustenta todas as alianças na terra. Então entenda algo. Você está aí? Entenda algo: a sua relação com Deus vai afetar a sua relação com os outros e vai afetar a relação com o mundo. Por isso que quando um homem quebra a relação com Deus, ele quebra a relação com a mulher e ele quebra a relação com o mundo. Ele vira para Deus e fala: foi a mulher que tu me deste, foi ela, Senhor, a treta da minha vida é ela. E o Senhor diz assim: por causa do teu pecado, Adão, a terra foi ferida de maldição. O primeiro Adão produziu essa maldição, e o sinal da maldição, ela vai produzir espinhos, abrolhos e espinhos. O primeiro Adão produziu espinhos, o último Adão tomou uma coroa de espinhos para arrancar a maldição da terra. Você está comigo? Então o meu pacto espiritual vai afetar o meu pacto relacional e vai afetar o pacto cultural.
O pacto com o mundo, a maneira que eu me interajo com o mundo tem a ver com a minha visão de Deus. A W. Tozer diz o seguinte: a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Deixa eu repetir: a primeira coisa que vem à sua mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. A imagem que você tem de Deus já está afetando a sua vida. Se você tem um Deus verdadeiro no seu coração, essa imagem vai influenciar a sua existência, e vai influenciar o seu relacionamento, e vai influenciar o mundo que está ao teu redor. Então, vou te dar um exemplo. Se eu venho para a igreja e a minha relação com Deus é uma relação de consumo, eu vejo com Deus apenas como alguém que pode me dar algo, o gênio da lâmpada: Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo. E eu não venho para a igreja eu não venho para a igreja com o sentimento que eu devo adorá-lo, buscá-lo, me entronizá-lo entre os louvores. Eu vejo Deus apenas como esse cara que responde pedido. A minha relação com Deus é de consumo. Como vai ser minha relação com meus irmãos? De consumo. Eu vou consumir tudo o que Ele tem e depois eu vou descartá-lo, porque a maneira como eu vejo Deus está influenciando a minha vida e vai influenciar as minhas relações. Agora, o mais louco disso é que no mundo antigo, um ídolo não era considerado um Deus em si. O que era um ídolo? O ídolo era a representação de um Deus. A imagem, aquela imagem não era um Deus em si, mas ela representava um Deus. Certo? Então todas as vezes que uma imagem entrava no lugar, o ambiente era mudado, a devoção era ativada, as pessoas começavam a jogar oferendas. Mas aquele ídolo, aquela imagem, era a divindade? Não, mas era a representação dela. A imagem representava uma divindade. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem de quem? De quem? Então quando você entra num lugar, a sua imagem representa um Deus, e essa imagem começa a gerar um efeito ao redor. Sabe, o principal problema da igreja hoje é que nós paramos de entender quem é Deus. A pergunta é: quem é Deus? Quem é Jesus? Porque a imagem que você tem de Jesus já está afetando a sua vida. Nós somos o povo da presença. Vocês estão comigo? E nós temos que evitar que o nosso coração seja aprisionado por ídolos. Agora, como eu evito que o meu coração seja aprisionado por ídolos? Como eu evito que o meu coração ande para esse lugar, longe da presença de Deus? Eu quero te dar duas chaves básicas. Número 1, devolvendo a Deus o que Deus te deu um dia. Devolva a Deus o que Ele te deu um dia. Devolva a Deus aquilo que um dia Ele te confiou, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isaac foi um milagre dado por Deus a Abraão, mas Abraão que fez com aquele dia, naquele dia que Deus o chamou, devolveu Isaac. Deus te deu a sua família, devolva a Ele. Deus te deu os seus bens, devolva a Ele. Deus te deu a sua influência, devolva a Ele. Eu não estou dizendo que você deve dar tudo à igreja, eu estou dizendo que você deve dar tudo a Deus. Tenha Deus como centro da tua existência, como núcleo central da sua história. Devolva a Ele. Não deixe que aquilo que Ele te deu se torne mais importante do que Ele. Um dia Deus virou para Noé e falou: Noé, entra na arca. Ele entrou na arca. Mas antes dele falar para entrar na arca, Deus mandou ele construir uma arca. Ele passou mais de 120 anos, ou 120 anos construindo um projeto. Depois Deus mandou ele entrar no projeto. Depois Deus mandou ele sair do projeto. O que foi mais fácil, ele construir, entrar ou sair? Muitas vezes nós nos apaixonamos tanto por aquilo que Deus nos dá, que nós esquecemos de andar para aquilo que Deus está nos chamando para viver. Tenha Deus no centro da sua existência. Sabe, a melhor coisa do mundo é você acordar amanhã e dizer: cara, Deus é o centro da minha casa. Quem poderá contra o Senhor? Quem poderá contra o Senhor, que é o centro da minha casa? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Vocês estão aí? Faça de Jesus o centro. Coloque Ele como núcleo central. Faça de Jesus o centro. A Bíblia fala bem assim lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas.
A Bíblia fala em Salmo 105, versículo 4: reconheça o Senhor e o seu poder, busque sempre a sua presença. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6 é o melhor para mim: lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho que é certo. Sabe, o diabo não precisa fazer a gente parar de vir na igreja. Apesar de vir na igreja é importante. O diabo não precisa parar de a gente ir nos nossos grupos pequenos. Apesar de ir nos nossos grupos pequenos é importante. O diabo não precisa fazer mais nada a não ser colocar Jesus em segundo lugar. Se ele bota Jesus em segundo, cara, tudo está transformado e tudo está alterado. Por isso nessa noite nós precisamos voltar o nosso coração a Deus e dizer: seja o primeiro. Seja o primeiro da minha história. Senhor, eu não quero aquele relacionamento se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não quero aquele contrato se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não quero aquela promoção se o Senhor não estiver comigo. Senhor, eu não quero esse avanço se o Senhor não estiver comigo. O Senhor é o centro de tudo. Você está comigo? E quando a gente se coloca nesse lugar, cara, os nossos desejos, a nossa vida começa a ser transformada. Gente, tem aquele copo aí? Tem aquele negócio? Traz aqui para mim. Eu vou encerrar com isso. Presta atenção. Deus é uma fonte inesgotável. E eu tenho entendido uma coisa: que nós precisamos viver em avivamento. Quando nós entramos no centro, nós entramos no centro da vontade de Deus, nós começamos agora a entender, a se mover por Deus. Porque tem muita gente que está na igreja e ainda assim, cara, não experimentou a verdade dessa presença. Olha que interessante, cara. Eu estava pregando numa conferência de jovens há uns anos atrás. Eu estava no meio da conferência, o Senhor começou a falar comigo: Guga, começa a assobiar. Porque tem uma pessoa que vem aqui e está aqui, ela cresceu na igreja, mas ela não conhece minha presença. Eu quero lavá-la com as minhas águas. E aí eu falei assim: começa a assobiar. Começa a assobiar. Imagina, eu estou pregando, de repente eu começo a fazer assim, ó. Cara, eu nem dei aviso que eu deveria começar a assobiar, só comecei a assobiar. E eu já estou assobiando há 1 minuto e está todo mundo com a cara mais ou menos de vocês, assim, cara de ué, né? Ué, que está rolando, né? E eu estou assobiando. Eu falei: Deus, eu tô passando ridículo. Fala aí o que é isso. Aí o Senhor me disse assim, ó: tem uma menina aqui. Esse era o assobio que o pai dela chamava ela quando ela era criança. O pai dela morreu. Ela nunca mais teve uma relação comigo, com a minha presença, porque ela me culpa por isso. Hoje eu estou chamando ela. Eu disse: olha, você vem na igreja, mas você nunca mais sentiu a presença de Deus. Você criou ídolos dentro do seu coração, mas hoje Jesus está te assobiando. Esse é o assobio que o seu pai te chamava. Quem é você? O menino levanta a mão tremendo ali do lado esquerdo. Eu vou vir aqui na frente. A presença de Deus lava ela, as águas começam a cair, e tudo aquilo que era ruim começa a sair para fora. Ela começa a se lavar. Algumas semanas atrás, eu estava num grupo pequeno de empresários que eu discipulo, empresários políticos, parte de pessoas que comandam essa nação. E eu estava pregando, e aí vem essa menina, essa mulher chega lá nessa reunião. 3 dias antes duas semanas antes, o Senhor mandou eu orar por ela. O médico deu um diagnóstico para ela de 6 meses de vida, câncer nos ossos. Câncer se espalhou pelo corpo. O médico falou: vai para casa, você vai morrer. E eu estou ali naquela reunião, e de repente eu senti essas águas caindo. Eu falei para ela: vem aqui, deixa eu orar por você. Coloquei a mão sobre ela, ela começou a sentir a presença de Deus. A presença de Deus veio sobre ela. De repente ela começa a ter uma manifestação. Ela está dizendo: está doendo minhas costas, minhas mãos estão ficando dormentes. E eu falei: solta ela. Eu estou expulsando aqueles espíritos que estão atormentando ela. De repente ela começa a querer vomitar. E ela começa a vomitar. Ela vomita umas coisas vermelhas. Ela volta ao médico. O médico diz para ela: o câncer que você tem é umas bolinhas vermelhas. Ela faz o primeiro exame, negativo.
O médico fica assustado, pede uma contraprova, faz o segundo exame negativo, 100% curado, porque a presença de Jesus estava lá. Nós somos o povo da presença de Deus. Você está aí? Aí talvez você esteja sentado aqui hoje, está dizendo assim: Guga, mas você não está entendendo. Meu coração está cheio de ídolos. Eu fiz muita coisa fora da presença de Deus. Beber coca não é fora da presença de Deus. O que Deus quer que você faça? Pega essa jarra aqui para mim. O que Deus quer que você faça? Talvez você olhe para o seu interior e o seu interior esteja totalmente desse jeito, cheio de um coração cheio de ídolos. Você fez tantas decisões fora da presença de Deus, mas hoje você precisa entrar debaixo da presença dele. Começa a derramar isso aqui dentro. Derrama, vai derramar. Para um pouco. Aí de repente você olha para dentro de você: cara, mas ainda não está branco, ainda tem coisa dentro de mim. Vá para baixo da presença dele e deixa ele derramar mais. Sabe o que Jesus vai fazer contigo essa noite? Deus vai lavar o seu interior. Sabe o que Jesus vai fazer essa noite com você? Deus vai lavar a sua alma, o teu espírito. Tudo o que você precisa é ir para baixo da presença dele. A Bíblia diz que aquele que crê nele, no seu interior fluirão rios e rios e rios e rios e rios de água viva. Escute, não importa o teu estado. Talvez você tomou decisões fora da presença do Senhor, mas a partir dessa noite você vai se tornar o povo da presença de Deus. Quantos desejam isso? Se coloque em pé. O povo da presença dele, cara. O povo da presença de Deus. Amanhã vai ser um novo dia para você. Amanhã as suas decisões serão pela presença de Deus. Você vai dizer igual Moisés: Senhor, não me deixe isso, tua presença não for comigo. Sabe, eu estava na Espanha. Eu estou trabalhando na Espanha com pastores da Espanha. Eu estava pregando na Espanha. As pessoas me disseram: cara, na Espanha ninguém vem para Jesus, cara. Ninguém vem para Jesus. A Espanha, 2% da Espanha, 2% apenas é cristão, protestante. Eu falei: cara, me leva para onde os jovens estão. Eu cheguei à igreja pequena, eu falei assim: cara, isso aqui é maravilhoso, vamos orar por eles, mas me leva para onde a balada acontece, me leva para lá. E aí me levaram, cara, para o pôr do sol, num lugar assim, uma rave rolando. Eu olhei para aquele povo, meu coração começou a se quebrar por ele. E eu me lembrei, cara, que um ano antes, eu estava andando nas ruas da Espanha, eu encontrei um homem caído no chão, um muçulmano, com a perna quebrada. Ele estava em cima do alambrado, no segundo andar, e ele caiu. O alambrado soltou e ele caiu, o andaime quebrou, ele caiu e quebrou o joelho. E ele nunca mais conseguiu andar direito. E eu estava andando e eu fui evangelizar um muçulmano. Ele falou: cara, eu sou muçulmano, eu estou aqui vendendo droga. E eu olhei o paralítico lá, o cara caído no chão, com a perna quebrada. Ele andava, mas andava com dificuldade, não era paralítico 100%. E eu falei: cara, olha só, você está vendo esse homem aqui? Conheço ele há muito tempo. Fico olhando o que Jesus pode fazer. E eu e um grupo de jovens, cara, a gente ajoelhou no meio de uma praça, colocamos as mãos sobre o joelho daquele homem e começamos a orar. E depois de mais de anos, o cara está jogando a muleta, ele está levantando, ele está sentindo o joelho, ele está movimentando a perna, ele está mancando, ele está andando, ele começa a andar. Eu disse para ele: corra. Ele começa a correr. De repente aquele muçulmano que estava vendendo droga, os olhos dele estão escorrendo lágrimas. A presença de Jesus está entrando, cara, no lugar que era impossível entrar.
Porque nós somos o povo da presença. Nós somos o povo da presença. Sem ídolos no nosso coração, só Jesus, cara. Sabe, eu fui pregar na Universidade Federal do Amazonas. Cheguei na Universidade Federal do Amazonas, onde fala que o pior lugar para se pregar o Evangelho é na Universidade Federal do Amazonas. O pior lugar para se pregar o Evangelho aqui nesse estado é na Universidade Federal do Amazonas. Eu disse, é mesmo? Não, na verdade, o pior lugar para se pregar o Evangelho no Brasil é na universidade. Eu falei, é mesmo? E aí me colocaram para pregar, tinham lá 3.000 jovens, cara. E eu estou pregando e nada está rolando, nada rolando. Aí o Senhor falou comigo, começa a chamar o Espírito Santo, Lugar. Eu comecei a falar, Espírito Santo, vem, amigo, meu amigo, que me encontrou quando eu era o pior cara do ambiente, quando eu nem ia dar em nada, o Senhor me encontrou, vem nesse lugar mais uma vez. Aí tinha esse menino lá, cara, esse menino que foi levado por um primo dele, tinha se envolvido numa briga de tráfico, tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou o céu da boca e se alojou na cervical aqui atrás. Os médicos falaram, cara, o organismo pode tentar expelir a bala, você pode ficar com sequelas, ou a bala pode ficar aí e ficar tudo bem. E eu estou lá falando, Espírito Santo, amigo, vem, lava esse povo com a tua presença. E de repente ele começa a sentir uma dor na cabeça, um gosto de metal na boca, pluf, cospe a bala, cospe a munição. Ele pega ela, assustado, cara, primeira vez que ele foi num culto na vida, velho, na Universidade Federal do Amazonas, um monte de incrédulo. E vem para frente com a bala balançando assim, chega aqui na frente, ele levanta e começa a gritar para mim, a bala! Aí eu tirei o microfone da boca e falei, irmão, eu não tenho bala para te dar, eu estou pregando, cara, não tenho balinha, velho. Ele, não, a bala do revólver. E ele me conta essa história. Eu chamo ele na frente, ele sobe as escadarias com a bala do revólver na mão, assustado. Eu falei, conta o que rolou com você, irmão. Ele começa a falar, cara, eu tomei um tiro no rosto e eu cuspi a bala. A presença de Deus invade a Universidade Federal do Amazonas. As pessoas começam a ser batizadas do Espírito Santo. O nego começa a cair para tudo que é lado. O poder de Deus vai àquele lugar. Nós somos o povo da presença, irmão. O povo da presença de Deus. Eu vou encerrar com esse testemunho. Eu tenho um amigo na Califórnia, cara. Ele chegou para fazer uma compra no Walmart. Estava lá no Walmart. Walmart é o lugar da presença de Deus? Ah, provavelmente não, né? Ele foi lá, estava lá no Walmart fazendo compra, lá no caixa número 13. Aí ele está fazendo compra no caixa número 13. Aí ele olha para a mulher na frente e fala assim, ei, Deus está me dando uma palavra para você. Você está com insônia, né? Você não consegue dormir à noite, né? Também está com a dor nas costas. Ela falou assim, como é que você sabe? Eu falei assim, Deus me falou. Eu posso orar por você? Ele falou assim, claro. Ele começa a orar com ela, fala, Espírito Santo, toca ela, dores, vai embora, em nome de Jesus. A mulher, puf, cai no caixa, na fila do caixa do Walmart. Aí todo mundo assusta, ele fala, não, calma, é Deus, aumenta mais a tua presença. Ela fala, Ele olha para outra e fala, você está com depressão, deixa eu orar por você. Ele falou assim, claro. Ele começa a orar, a mulher, puf, cai no caixa número 13 do Walmart. E ela cai e começa começa a ser batizada numa unção de riso. E agora ela está rindo no caixa número 13. E ele olha para a mulher do caixa e fala, cara, você está com uma dor também nas costas, né? Insuportável, inclusive está doendo agora. A mulher falou, sim, deixa eu orar por você. Ele ora por ela. A mulher começa, ele checa, estou curada. Ela falou assim, você tem como você me emprestar seu microfone? Fala com o Walmart inteiro? Tem. Ele pega o microfone do Walmart e diz, bom dia, Walmart. Está rolando aqui no caixa número 13 um movimento de avivamento. Olha só, Deus acabou de me falar que na sessão de pets tem uma pessoa que está com problema no joelho. Se é você, vem para o caixa número 13. Deus está me falando que você que está na sessão aí da batata frita, na sessão da batata frita, vem aqui. E de repente, cara, começa a juntar uma multidão no caixa número 13. E ele começa a orar, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. Porque nós somos o povo da presença. Presta atenção, aonde você estiver,
Não pense que muitas vezes Deus vai te tirar do ambiente. Deus vai te usar no meio do ambiente. E nessa noite Deus vai te batizar com um batismo da presença dEle. Mais do que qualquer bem que Deus possa te dar, uma coisa mais valiosa da sua vida é a presença dEle. Se você deseja a presença dEle, levanta a mão bem alto aos céus e começa a dizer: encha-me da tua presença, Espírito Santo. Encha-me da tua presença, Espírito Santo. Se você precisa ver os ídolos morrer no teu coração, começa a dizer: Deus, me perdoa, porque eu tomei decisões fora da tua presença, eu tomei decisões longe da tua presença, mas hoje eu quero voltar a viver na tua presença. Que morram os ídolos do meu coração. Vamos lá, igreja, clame agora. Nós somos o povo da tua presença, Senhor. O povo da tua presença, Jesus. Mais, Senhor. Aumenta mais a tua presença aqui, Espírito Santo. Talvez você entrou aqui hoje pela primeira, segunda, terceira vez, não importa, mas o seu coração, a sua vida tem sido uma vida distante do Senhor. Você nunca entregou a sua vida a Jesus publicamente. Você nunca ergueu sua mão e disse: Jesus, seja o dono da minha vida, o rei da minha história, o Senhor do meu destino. Talvez até você andou com Jesus por um tempo, mas você parou de andar com Ele, você se frustrou, se machucou, foi para longe dos caminhos do Senhor. Mas essa é a noite da sua vida. Essa é a noite que o Senhor está te chamando para Ele. Escute, você foi chamado para viver na presença dEle. E a presença de Deus começa quando nós entregamos a nossa vida e o nosso coração a Jesus. Se nessa noite você deseja entregar a sua vida a Ele, se nessa noite você deseja reconciliar com Ele, dizer: Jesus, seja o dono da minha vida, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Se você deseja, levanta a sua mão direita junto com a minha. Se você quer entregar a sua vida a Jesus ou reconciliar com Ele, levanta bem alto a sua mão, bem alto. Deus te abençoe, 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 Deus te abençoe. Vamos lá. Se você está levantando sua mão, pede licença para quem está do teu lado e vem aqui para frente, que nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus, vem, corre para cá, corre aqui para frente. Essa será a noite mais marcante da sua história. Vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Vem para Jesus hoje.
Jesus hoje. Vamos lá, de todos os lugares, vem para Jesus hoje, vem para Jesus. Vamos, igreja, tem salvação na casa. Sai do seu lugar. Jesus está te esperando aqui na frente essa noite. Ele te diz que te recebe como você está, independente do seu pecado, independente do seu passado, independente do seu porém. Eu quero Jesus mais, eu quero Jesus mais, eu quero Jesus mais. Eu ainda tenho esse vício, eu quero Jesus mais, eu ainda luto contra isso. Acaba com esse mas. Jesus está de braços abertos dizendo: vem, que a minha presença vai fazer o restante. Sai do seu lugar, não coloca dificuldade, deixa que o Espírito Santo, que a presença dele vai te salvar, vai te transformar e vai te libertar. Sai do seu lugar, que nós queremos orar pela sua vida hoje. Enquanto as pessoas estão chegando, eu já quero pedir que toda a igreja estenda as mãos em direção a essa multidão. Quem pode dar glória a Deus por essa multidão que está aqui no altar do Senhor essa noite? E nós queremos orar pela vida de vocês. E eu quero que vocês que estão aqui na frente levantem a mão direita, como quem faz uma aliança, como quem declara palavras de confissão. E eu quero que vocês repitam comigo uma oração que toda a igreja vai repetir, dizendo: Senhor Jesus, essa noite eu declaro que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me enche do Teu Espírito Santo, porque de hoje em diante eu declaro que eu faço parte do povo da presença, o povo que carrega a Tua presença, o povo que é cheio da Tua presença. Pai, nós queremos abençoar a vida de cada um desses que hoje Te reconhecem como Salvador ou se reconciliam contigo. Nós declaramos graça, perdão, restauração, e que em nome de Jesus a Tua presença entre e faça aquilo que só Tu pode fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos celebrar a vida de vocês, mas eu peço que todo mundo fique ainda aqui. Pastor Gustavo ainda quer fazer uma oração específica por toda a igreja, mas nós queremos celebrar a vida de vocês que estão aqui na frente e dizer que o que para você foram alguns passos da sua cadeira para cá, no reino espiritual, foi a mudança do teu destino. No reino espiritual, o teu nome acabou de ser escrito no céu, e você a partir de agora tem uma aliança com Jesus. E a Bíblia fala que quando a gente faz isso, tem festa no céu. E a Lagoinha Alphaville também aprendeu a fazer festa na terra, para celebrar a vida de cada um de vocês. Nós vamos contar de 1 a 3, e no 3 eu quero que vocês virem e sintam a atmosfera do que acabou de acontecer com vocês. Vamos lá, Lagoinha Alphaville! Podem virar, sejam bem-vindos a uma nova história com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.
seus lugares. Eu peço que vocês sigam essas plaquinhas amarelas ali, que a gente quer dar um presente para vocês e quer anotar o nome de cada um. Então vocês podem se dirigir agora mesmo, que a gente vai anotar o nome de vocês e vai continuar orando. E o restante da igreja aplaude ao Senhor pela vida deles. E segura aí, que nós vamos receber mais uma oração específica em nome de Jesus. Abra suas mãos, escute. Abra suas mãos. O Senhor vai entregar dons espirituais a você. Quando eu estava vindo para cá hoje no avião, o Senhor falou comigo claramente que é um novo tempo de uma visita de Deus para entregar dons espirituais. O Senhor vai te entregar dons espirituais, visões, sonhos, dom de fé. Existe algo que vai acontecer na tua vida nesses próximos dias. Você vai lembrar dessa oração. Há uma autoridade nova do Espírito Santo vindo sobre você, para um avanço do Evangelho do Reino do Senhor, porque nós somos o povo da presença dEle. Senhor, eu oro agora, que o Senhor entregue dons espirituais aos seus filhos, que eles sejam cheios da tua presença, santa presença, que os ídolos morram nos nossos corações, e que só o Senhor seja lembrado, que quando eles se moverem pelas ruas dessa cidade, Senhor, que milagres aconteçam, que sinais os acompanhem, Senhor, que quando eles visitarem pessoas, que palavras de sabedoria, de conhecimento, proféticas fluam, Senhor, que quando eles colocarem as mãos sobre os enfermos, que eles sejam curados, e que isso não seja só num vínculo eclesiástico, que em qualquer lugar, nas escolas, nas universidades, nas reuniões, no meio corporativo, seja onde eles estiverem, que os milagres os acompanhem. Espírito Santo, eu oro, Deus de poder, pela uma chama que não se apague, para que esses dons sejam usados para a tua glória. Por isso, Jesus, eu oro agora para que esses anjos que o Senhor me mostrou entre aqui e agora distribua dons espirituais. Dons espirituais, ei, dons espirituais. Sejam cheios agora do Espírito Santo, cheios, aonde você estiver, seja cheio do Espírito Santo. Oi, abacoi, abacoi, armacai, errababababa, seja cheio. Dons espirituais, dons espirituais, dons espirituais. Dom de discernimento de espíritos, seja entregue agora. Visões, seja entregue agora. Sonhos, seja derramado agora, no nome de Jesus, porque nós somos o povo da tua presença. Vamos lá, se você crê nisso, levante suas mãos aos céus e receba do Espírito de Deus.